Gente, sejam bem-vindos à tela do meu Pop! OS. Vamos dar continuidade então à playlist Pop! OS do zero, que também serve aos propósitos de quem quer o passo a passo para iniciar no Linux e tal. Não é bem isso, mas ajuda. E hoje a gente vai dar uma olhada no meu workflow, o que eu tenho instalado, o que eu uso, e principalmente eu vou comentar aqui os multiplataformas, cujo uso é exatamente idêntico. E também os apps aqui que a gente vai encontrar um correspondente em outras plataformas, beleza? Vai ficar meio que um guia de software aqui, vamos dizer assim, né? Então, chamadinha do canal, já voltamos. Muito bem, beleza. Antes de começar com essa questão aqui do software, eu queria mostrar para vocês. Janela, atividades, botão de acessibilidade, sistema menu. Sistema aqui menu. em sistema, A30, 84%. Tá aparecendo o meu A30, que é o GS Connect. Isso aqui já apareceu aqui no canal já. É uma extensão que eu utilizo. Estou assim, com um sistema extremamente puro. Eu tenho aqui as extensões apenas do Pop, mas do que eu instalei aqui de extensão é o GS Connect. O GS Connect, quando ele é utilizado em conjunto com o Script, por exemplo, né, que já apareceu aqui no canal, link de tudo que já passou aqui pelo canal eu vou deixar na descrição, beleza? Esses dois em conjunto, eles fazem coisas que, sei lá, o aplicativo seu telefone lá da Microsoft talvez um dia venha fazer e coisas que, tipo, mesmo a interação que um Android tem com o macOS também não consegue fazer. Tipo, eu consigo ter a tela do meu telefone na tela do computador, eu consigo controlar ele, eu consigo isso via script, né? Via script, e eu também consigo enviar todo e qualquer tipo de arquivo sem precisar conectar cabo, sem precisar, enfim, fazer nenhum malabarismo. Pelo GS Connect, enfim, mais detalhes na descrição aí do Sistema vídeo. menu. Vamos pro software então, deixa eu dar um superar. Antes da gente continuar, quero te pedir para fazer aquela mão, né? Dar uma chegadinha ali nos menus de interação aqui do YouTube, clicar em curtir, compartilhar, se inscrever, caso você já não tenha feito isso. Dá uma forcinha para que a gente continue levando esse papo de inclusão cada vez mais longe e conseguindo com isso atingir um número maior de pessoas interessadas nesses assuntos, beleza? Me chamo Neymar, tô por aqui desde 2012 e vamos dar uma olhadinha então. O pessoal da baixa visão ou que não tem deficiência visual tá percebendo que eu tenho várias pastinhas aqui. Essas pastas, assim, essa questão das pastas no Gnome já foi objeto aqui de comentários em vídeos anteriores, então não vamos nos repetir aqui. Essas pastas aqui, elas tiveram nomes atribuídos pelo próprio sistema, a despeito da última, que foi atribuir o nome outros para a última pastinha que está aparecendo ali. Mas não é que a gente não possa renomear e tal, enfim. Então a gente tem aqui a pastinha Multimídia, botão de alternância, jogos, botão de alternância, botão de alternância, system, botão de alternância, utilities, botão de alternância, não pressionado, outros, botão de alternância, não pressionado, multimídia, botão de alternância, não pressionado. Vamos entrar em multimídia. Primeiro conteúdo aqui da pastinha multimídia é o Audacity, que é um editor de áudio. Esse editor, o correspondente dele, na verdade o concorrente dele no Windows seria o Sony SoundForge. Eu sou usuário, eu sei mexer em ambos, mas eu sou usuário do Audacity. O Audacity me atende e, além de me atender em tudo, o funcionamento dele é exatamente idêntico, com a mesma qualidade, com o mesmo nível de acessibilidade, tanto no Windows quanto aqui no Linux. Então não vejo motivo para usar o Sony SoundForge, nem tão pouco motivo para piratear esse software, né? O WinF também já passou aqui pelo canal, o link vai estar na descrição para o vídeo dele. É sem sombra de dúvidas o melhor conversor que eu já utilizei nessa minha longa vida aqui de informática, de computadores e enfim, né? A equivalência do WinF no Windows seria o Format Factory.
Mas nem o Format Factory é tão bom quanto o Infi, creio. É uma pena que a gente não tenha esse mesmo software em ambas as plataformas. Ele é simplesmente sensacional. Com o VLC, ele já é podemos assim dizer, um velho conhecido em ambas as plataformas. O reinado dele começa aqui no Linux e depois ele se expande. A história do VLC é muito curiosa, né? Uma época em que você tinha que instalar codecs para tudo, ele surgiu com todos os codecs dele, né? Então você já matava muita charada, porque o cara vinha muito vírus no Windows, né, com esses codecs. Era uma tragédia instalar isso, assim. Então falando de 10 anos atrás aí, digamos, né? Quem já não passou trabalhos procurando codecs pro Kalite Codec Pack, Vista Codec Pack, nossa, velho, uma tragédia. Essas coisas que fizeram a gente lá na nossa época aí pro Linux, né? Não tinha nada disso no Linux, né? No Linux tinha VLC e outras coisas assim, então enfim, né? Tá aí, o funcionamento do VLC é o mesmo no Windows, a acessibilidade é exatamente a mesma. A equivalência do VLC lá no Windows seria sei lá, o Windows Media Player. Então você não vai estar mal servido aqui de player definitivamente no Linux, beleza? O OpenShot, cara, ele é um desses projetos assim, que ele é um editor de vídeos. Não é o editor de vídeos que eu uso. Eu estou tentando chegar aqui num elemento com o OpenShot, no sentido de fazer com que eu consiga fazer edições totalmente no modo blind com ele, né? Eu acho que ele é o melhor candidato nesse sentido para fazer essa abordagem aqui no Windows, né? Aqui no Linux, porque no Windows a gente tem uma ferramenta nativa, que é a ferramenta atual da Microsoft, que é ótima, que é excelente. Sim, se você pegar essa ferramenta sob o ponto de vista da acessibilidade, no que diz respeito à edição de vídeos, ela é imbatível. Ela é imbatível. Então, sim, não há o que dizer desse editor de vídeos embutido no Windows 10, que dão parabéns lá para a Microsoft pelo belo trabalho. O OpenShot, ele também é multiplataforma, ele funciona tanto para Windows, quanto no Linux, quanto no Mac, mas ele é mais acessível aqui no Linux. Infelizmente a versão que ele tem para Windows não é tão boa assim, fica à vontade para testar. E ele tem um reino, ele está reinando lá no sistema da maçã, porque ele atingiu uma notoriedade há um tempo atrás aí, absurda. E enfim, os caras foram chamados a desenvolver essa aplicação lá no sistema da Apple, e eles estão os esforços deles, né, estão bem, digamos assim, direcionados, né, para aquele ecossistema, por inúmeras razões, mas ele segue aqui com as atualizações dele aqui no Linux também. Então fica essa dica. OBS Studio, botão de apertar. O OBS todo mundo conhece, eu já tenho conteúdo sobre o OBS para Windows, e eu acho a acessibilidade dele aqui no Linux equivalente, vamos dizer assim, né? Mas em termos de usabilidade, ele sempre me deu menos trabalho aqui no Linux. Beleza? Eu sempre tive muito problema com áudio no Windows, né? Não vou atribuir isso ao Windows, mas enfim, aqui o gerenciamento do áudio aqui no Windows, no Linux ele é mais simples, em função, principalmente, digamos, dessa coisa do GNOME colocar tudo ali já no canto superior. A gente dá um Ctrl Alt Tab, vai lá e regula o volume do speaker, regula o volume do fone, enfim, tudo muito fácil, né? Setinhas, enfim, né? Então, nesse sentido, o desempenho que eu tenho com o OBS aqui no Linux ele é um pouquinho melhor que no Windows. Esse também não. Veio com sistema, eu não lembro de ter testado aqueles dois ali. O Blender eu acho que ele veio junto com o OpenShot, porque tu tem a possibilidade de trabalhar com animações
dentro do OpenShot, e quando tu vai fazer esse tipo de paradinha, ele vai abrir o Blender, que é uma ferramenta ideal para isso aí, né? Então, enfim, né? O Sound Record, eu não vou falar muito sobre o Blender porque eu não faço animações, então não teria propriedade aqui para discorrer sobre o tema, né? Esse Sound Recorder aqui é do Gnome, é uma bela ferramentinha, um belo gravadorzinho, bem legal. Assim, Programa de manipulação de imagem do gênero, botão de o apertar. GIMP, que é a equivalência do GIMP, seria o Photoshop, com alguns plus a mais aqui para o GIMP na sua versão Snap. Já foi objeto de comentário em vídeos anteriores. O GIMP em Snap ele tem uma acessibilidade incrível. Claro que essa questão de lidar com imagem é muito visual, mas eu, por exemplo, conheço um deficiente visual que é fotógrafo, né? Tem baixa visão e tal, enfim, assim, a manipulação dele com o mouse é excelente aqui com a utilização dele no formato em Snap, enfim, né? Coloca o Orca ali. Se a sua dificuldade é ler o texto, então essa dificuldade ela vai embora, né? O GIMP ele tem esse nível de acessibilidade, né? Deixando para você realmente a questão mesmo da edição, enfim, né? Fica a dica aí para quem quiser testar. Isso aqui, esse comentário vale para dentro do Linux, né? No formato Snap. No Windows isso ele é acessível, mas ele fica com um grau de acessibilidade do Photoshop, por exemplo, que é um grau de acessibilidade bom, vamos dizer assim. O Kdenlive ele é o meu editor de vídeo, é o Kdenlive que eu uso já há bastante tempo, assim, então ele é tão familiar para mim que, sei lá, eu estranho toda vez que eu pego qualquer outro editor de vídeos. Foi com ele que eu aprendi os conceitos de edição de vídeo mesmo, né? Aprendi não porque a gente está aprendendo sempre, né? Mas enfim, né? Eu teve um tempo que eu usei principalmente lá por 2015, quando eu comecei a voltar para o Windows 10, eu cheguei a utilizar o Movie Maker. O Movie Maker ele foi um software muito importante, muito bom, né, nesse meio aí, né? Mas depois que eu descobri o Kdenlive, não dá, né? Não tem como, né? O nível de acessibilidade do Kdenlive aqui é muito bom, mas o nível de acessibilidade do Kdenlive no Windows é um pouquinho melhor. Veja você. E aí não sei como explicar isso. Infelizmente eu não criei ainda um método para fazer edição de vídeo em modo blind aqui no Kdenlive. Não sei se é possível, né? Enfim, falta tempo para a gente desenvolver isso. Então você que é deficiente visual e quiser fazer esses testes, temos duas dicas de software para vocês testarem aí. O Kdenlive dá para testar no Windows. O Kdenlive dá para testar no Windows de boa. O OpenShot realmente aí vale a sugestão só para Linux mesmo, né? Chase é a questão de utilizar o webcam. E o PTV que lembra muito o Movie Maker, lembra muito o iMovie. É muito semelhante ao iMovie da Apple, assim, muito, né? Bem parecido, assim, bem, né? Tem um nível de acessibilidade bem bom aqui no Linux. Também estou tentando alguma coisa com ele também. Ele tem uns lagzinhos, tem uns bugs assim, tal. Não lembro se ele tem se ele tem versão para Windows e Mac. Mas também a correspondência dele seria o próprio Windows Movie Maker, né? O PTV tem essa semelhança também e tal, né? Quando eu, por exemplo, eu comparo o Kdenlive com, sei lá, aquele editor da Sony, enfim, esses editores de vídeos pagos, eu já usei todos eles, assim, saca? E quando eles não são complexos demais, eles acabam pecando na acessibilidade, né? E enfim, né? E muitos deles tem mais nome mesmo, assim, né? Tem coisas incríveis que a gente consegue fazer com Kdenlive sabendo usar direitinho. Então, é claro que vai exigir um pouquinho mais de conhecimento, porque dependendo do editor que você estiver utilizando, ele vai te entregar coisas prontas que não vão te exigir conhecimento, mas a princípio você consegue fazer tudo com o Kdenlive, né? Tudo com ele, né? Com o Kdenlive, com o DaVinci Resolve,
também é outro gratuito. Os caras fazem séries de TV com esses editores, filmes com esses editores, então enfim. Jogos, botão de alternância, não Vamos pros pressionar. jogos aqui Painel. então. Botão de alt, 9x, botão de apertar. Esse aqui é um emulador de Super Nintendo, totalmente acessível. Ele também tem uma correspondência no Windows, também é acessível. Mupen 64 plus QT, botão de apertar. O Mupen, ele é um desses apps que ficaram acessíveis, ele não era acessível. Então realmente aconteceu alguma coisa no QT que está deixando vários programas acessíveis, pelo menos aqui no Pop. Que ano bom para acessibilidade. Nem tudo consegue ser uma desgraceira, né? 2020 está sendo terrível para todas as áreas. Felizmente aqui no Linux, né, a gente está tendo boas notícias com relação à acessibilidade. Né? PCSX, botão de apertar. PCSX ele tem para Windows e tem aqui para o Linux, ele é acessível em ambas as plataformas. PCSX2, botão de apertar. PCSX2 também é acessível em ambas as plataformas. Até agora o nível de acessibilidade desses softwares aqui são nota 10, assim. Tirando o Mupen 64 plus QT, botão de porque apertar. o Mupen ele tem uma correspondência no Windows que eu nunca joguei com ele, porque no Windows eu utilizo o Projeto 64. Esse também é totalmente acessível. Estou falando da acessibilidade dos emuladores e não dos games. PCSX2, botão de apertar. Bom, PPSSPP, botão de apertar. esse é um emulador de PSP, não é acessível em nenhuma das duas plataformas. Botão de apertar. O Steam tem um nível de acessibilidade mediano no Windows e acessibilidade 0 aqui no Linux. Stella, acessibilidade 0 em ambas as plataformas, é um emulador de Atari. Mame Arcade, acessibilidade 0 em ambas as plataformas também. Botão de alternância não pressionado. Panorama Office, botão de Vamos alternância. aqui ao pacote Office. Botão de alternância não pressionado. LibreOffice Calc, botão de apertar. Assim, eu sou usuário da suite LibreOffice. Eu acho que ela não fica devendo em nada a suite da Microsoft, e há outras suítes existentes por aí. Não vejo motivo para você piratear o pacote da Microsoft tendo uma suite tão boa quanto, para dizer o mínimo, assim, no mínimo tão boa quanto. Principalmente se você levar em consideração a questão da edição de texto e edição de planilha de cálculo. Então, enfim, né, se o seu propósito é esse, tá, não há motivo. Pega o LibreOffice e vai de boa, né? Eu às vezes penso em adquirir o pacote Office da Microsoft, mas é pelo serviço que eles prestam. Saca, tipo, espaço lá no OneDrive, que é bem generoso, né? Enfim, assinar o 360, a assinatura não é tão absurda, principalmente se você dividir com as pessoas. Então, assim, não há motivo para piratear hoje, saca? Até porque, assim, se você for piratear a suite Office da Microsoft, pelo Office não vale a pena. E se você tentar piratear pelo serviço, você não vai conseguir, porque o serviço é uma outra parada. Não tem crack para o serviço que é oferecido. LibreOffice Browser, LibreOffice Impress, botão de apertar. LibreOffice Writer, editor de texto, botão de apertar. Sei que o editor de texto, eu gosto de, assim, eu não passo sem o bloco de notas, né? Que esse aqui é o Gedit. Enfim, a correspondência dele na Microsoft seria o bloco de notas. O Gedit, ele tem um plus a mais porque ele fica totalmente escuro, então isso faz muita diferença para a gente que tem baixa visão. Mas de um modo geral ele é um bloco de notas, ele é tão bom quanto, não há o que dizer a mais ou a menos, tanto num caso quanto no outro. Ambos são excelentes editores, enfim. Evolution, botão de apertar. O Evolution, a correspondência do Evolution lá na Microsoft seria o próprio Outlook, o próprio gerenciador de e-mails lá da Microsoft. Esse gerenciador de e-mails da Microsoft, ele era terrível. A falta de acessibilidade dele era uma coisa assim, lamentável, mas isso é coisa do passado, assim. Então, tipo, ele além dele ser agora um belíssimo gerenciador de e-mails, ele é totalmente acessível e simples de usar. Então fica difícil a gente encontrar hoje um gerenciador de e-mails tão simples, acessível e eficiente quanto o da Microsoft, né? Ainda assim, há quem prefira, por exemplo, utilizar o Thunderbird
né? E o Thunderbird, ele é multiplataforma. A maneira como você utiliza o Thunderbird aí no Windows é idêntica à maneira que você vai utilizar aqui no Linux, né? Eu aqui não uso o Thunderbird, eu uso o Evolution, porque ele era o gerenciador de e-mails que vinha no Debian, e eu aprendi a gostar do Evolution, aprendi a me virar com ele. Então isso aqui é uma nota mais afetiva do que qualquer outra coisa, do que qualquer noção de qualidade, enfim, né? Então não é o Evolution que vem com o Pop. O Pop vem com outro, o gerenciador de e-mails que eu não lembro o nome agora, que eu removi e coloquei o Evolution. Contatos, botão de apertar. Contatos, Meteorologia, botão de apertar. Calculadora, botão de apertar. Calculadora também merece um comentário à parte, porque nós temos no Windows também uma calculadora excelente. Aqui a gente tem essa calculadora que ela pode ser uma calculadora convencional, uma calculadora científica e uma calculadora de engenharia, né? E no Windows acontece a mesma coisa. E o Windows ainda tem aquela calculadora do Windows, assim, as pessoas não sabem as ferramentas que tem. Assim, talvez um dia eu faça um conteúdo sobre a calculadora, sobre o uso dela, né? Talvez eu faça um conteúdo sobre ambas, né? Tanto aqui no caso do Pop quanto no caso do Windows. Calendário, botão de apertar. Calendário. Linux, botão de apertar. O Linux, ele seria o Linux OCR, enfim, eu não lembro agora. Que a correspondência dele lá no Windows seria o Abifine Reader, ok? A grande questão do Linux é que ele tem umas funcionalidades muito interessantes. Assim, por exemplo, ele pode usar o webcam do teu computador ou do teu notebook para fazer escaneamento de documentos, a despeito do que a gente já faz com os nossos telefones, com a câmera deles, né? Então ele é muito interessante, assim. Só que, cara, como eu tenho já... Eu usava muito esses processos na época que eu usava o Fine Reader. Era uma época que eu comprava muito livro em tinta, então ainda tinha essa coisa de digitalizar as obras que eu comprava e tal, e isso eu já não faço mais. Então eu não sei usar o Linux, né? Então, assim, você fica a dica aí, se você quiser dar uma procurada aí no seu Linux. Ele não é multiplataforma, né? Mas ele é muito encorpado. Na loja do Pop você vai encontrar o Tesseract, que também é uma interface para ele também, enfim, né? É um pacotão aqui de escaneamento, né? Eu não sei usar. Vou entrar em System. Não tenho vergonha nenhuma de dizer o que eu não sei, viu, gente? Pra mim não é problema nenhum, eu realmente não sei usar ele mesmo, né? Então, aplicativos iniciais de sessão, botão de apertar. Eu nunca mexo nos aplicativos iniciais de sessão, mas é sempre bom a gente dar uma conferidinha, Monitor né? do sistema, botão de apertar. Sistema para conferir como é que tá o uso, né, de RAM, enfim. Nvidia X Server Settings, botão de A apertar. partir da Nvidia. Analisador de uso de discos, botão de apertar. O analisador de uso de discos eu andei utilizando ele aí dia desses para ver como é que tá o meu percentual de espaço em disco nas minhas contas do Drive. Eu tenho duas contas aqui, né? Eu tenho a conta do TTS e a minha conta pessoal. Ele serve também para verificar isso. Discos, botão de apertar. O discos para ver realmente essa coisa realmente mais física aqui, né? Pendrive, HD, SSD. Estatísticas de energia, botão de senhas e chaves, botão de apertar. Chaves. Pop sublinhado shop, botão de apertar. Shop. Configurações, botão de apertar. Ajustes, botão de apertar. O ajustes, que é o Twix. Talvez eu faça um conteúdo somente sobre o Twix. Não é necessário, em tese, você instalar o GNOME Twix numa distribuição como o Pop, porque ela já está vindo, por exemplo, com o GNOME Extensions, né? com o appzinho de extensões aí que está vindo com várias distribuições com esses gnomes mais atuais aí, né? Mas eu instalo o Twix porque eu faço umas coisas por aqui e tal, né? Até porque o Twix ele faz ajustes de um modo geral, né? E as extensões que está vindo agora aí nos gnomes mais recentes, nas distribuições com gnome mais recente, ela te dá, digamos assim, a possibilidade de trabalhar com as extensões, por exemplo, né? Não seriam ajustes gerais, digamos, como os que a gente pode fazer usando o Twix, tal. Talvez eu faça. Eu tenho conteúdo antigo sobre Twix, não vou referenciar aqui, mas não se preocupem, porque provavelmente eu vou fazer um
um novo conteúdo sobre o Twix no futuro. Panel utilities botão de alter. Panel. Os utilitários. Botão de apertar. Bom, esse aqui é o programinha que faz a instalação dos executáveis que a gente baixa pela internet, porque no Linux a gente tem essa possibilidade, e aqui no Pop vem esse programinha. USB Flash, botão de apertar. O USB Flash ele tem uma correspondente no Windows que é o nosso querido Rufus, né? Então esse USB aqui ele nos ajuda a criar USBs, pendrives botáveis, e enfim. Mapa de caracteres, botão de apertar. X-Info, botão de apertar. Visualizador de imagens, botão de apertar. Ó, a gente tem visualizador de Visualizador de documentos, botão de apertar. Extensões, botão de apertar. Extensões, esse aqui que tá vindo agora recentemente. Gerenciador de arquivos compactados, botão de apertar. Esse gerenciador de arquivos compactados eu passei dia desses uma manhã inteira compactando alguns arquivos com ele. É uma ferramenta que, assim, ele trabalha com 3 formatos. Ele trabalha com zip, RAR e 7-zip, né? Fontes, botão de apertar. Captura de tela, botão de apertar. Vídeos, botão de apertar. Esse vídeos aqui é o player que vem como padrão aqui no Pop. Ele vai te servir tanto como player de vídeo como player de áudio. Isso mesmo. E no primeiro momento que você clica num vídeo, a primeira vez que você vai clicar num vídeo e ele for abrir, ele vai te pedir para fazer o download de uma série de pacotes. Faça esse download, né? Digamos que você esteja tendo problemas lá com o seu, sei lá, o seu OBS não está carregando alguma imagem, não está querendo trabalhar com algum vídeo, a tela está ficando escura. Uma das maneiras de resolver isso é de repente baixando algum plugin, saca? E muitas vezes a pessoa não tem conhecimento para fazer isso via terminal. Se você já passou por isso antes ou enfim, saiba que dá para resolver isso apenas clicando num vídeo qualquer no seu computador, usando o Pop, né? E tentando abrir aqui com vídeos aqui, que ele vai te pedir enfim, os plugins que estão faltando. E aí se o problema for falta de plugin, vai ser resolvido. Scanner de documentos, botão de apertar. Terminal, botão de apertar. Arquivos, botão de apertar. O arquivos que é o Nautilus. Navegador web Firefox, botão de apertar. Até agora vem tudo com ele. Gerenciador de pacotes Synaptic, botão de apertar. Synaptic foi eu que instalei. Ele seria uma interface gráfica. Seria não, ele é uma interface gráfica para PT. Também é uma das coisas que, enfim, foi um hábito que eu criei de utilizar o Synaptic que vem da época do Debian. Boxes, botão de apertar. Boxes, que é esse gerenciador aqui de máquinas virtuais, esse virtualizador desenvolvido pela própria equipe do projeto Gnome, que eu comecei a usar esse ano e que é uma grata surpresa, assim, como eu não descobri isso aqui antes, né? Então já tem conteúdo sobre ele aqui no canal. Time Shift, botão de apertar. O Time Shift, a correspondência dele no Linux seria a restauração de sistema lá no Windows, beleza? Ou Time Machine lá na Apple lá, né? Ele faz exatamente a mesma coisa, ele faz restauração de sistema. Cara, isso aqui já me salvou algumas vezes esse ano, umas 2 ou 3 vezes esse ano. E ele apareceu num vídeo que eu fiz sobre o Linux Mint, quero crer. Isso, sobre o Linux Mint, porque o Time Shift é uma ferramenta lá do pessoal do Mint, saca? Mas que é possível a gente instalar nas outras distros. Baita ferramenta. VirtualBox também, enfim, o Virtual ele é conhecido em ambas as plataformas, ele é multiplataforma. Porém, o nível de acessibilidade do VirtualBox é melhor aqui, saca? Transmission é um gerenciador de torrents. A correspondência dele no Windows seria o uTorrent. Particularmente ambos são eficientes, não há o que falar mal nem de um nem de outro. Porém, o Transmission ele é mais simples, ok? Ele é tipo, ele é bem mais simples, né? Sem falar que é mais seguro baixar o Transmission, porque você vai pegar da lojinha, né? Enfim, né? Mas ele tem os mesmos defeitos que o torrent tem, que é na hora de manipular alguns torrents e tal, que aquilo ali meio que fica invisível e tal, é um problema. Confesso a vocês que por comodismo
Eu ainda não tentei resolver esse problema, não procurei outros softwares mais acessíveis aqui. Quero crer que eles existam, mas eu não procurei realmente. Então isso é fica a bola quicando para vocês. E aqui em outros são os softwares que eu estou acompanhando. A gente vai ter o Google Chrome, navegador de internet Chromium, botão de apertar. Chromium, Microsoft Edge, botão de apertar. o Edge, que tá uma belezinha, então você pode, só que ele ainda não está sincronizando, você não pode sincronizar as contas da Microsoft com ele, né? Então eu não posso, sei lá, começar um trabalho num sistema e continuar em outro. Eu espero que os caras resolvam isso, porque tipo, eu faço isso no Firefox até hoje e faço isso desde sempre. Então, Telegram, botão de apertar. O Telegram já é um web app que eu criei com o Ice. Já tem conteúdo no canal sobre o Ice também, né? Visual Studio Code, botão de apertar. O Visual Studio Code também está com nível de acessibilidade bem bacana, nativa, né? Então, enfim, tem alguns, digamos, retoques a serem feitos, né? Eu não vou entrar nos pormenores aqui, porque quando eu vou brincar com programação, enfim, mexer com Python, essas coisas, eu estudo ali no terminal mesmo. Então, enfim, não faço nada elaborado, né? Mas fiquem sabendo que já está rolando acessibilidade, pelo menos aqui no Python, pelo menos aqui no Pop, né? E enfim, aí os retoques aí realmente fica a critério da galera da programação aí, que mexe com Linux, com Arch Linux, que mexe com Pop, enfim, né? Tem algumas linhas que parece que você adiciona ali e algumas coisas ficam ainda melhores, tá? Né? Isso, né? Então, gente, esse foi o conteúdo. Acho que ficou um pouco longo. Caso você tenha sentido falta de alguma coisa, deixe nos comentários. Eu quero saber se existe uma correspondente de Linux para tal programa que existe em Windows. Se eu não souber a resposta, eu vou pesquisar, vai ser um prazer ajudar. Até porque, provavelmente, sempre que a gente mexe com software, a gente sempre acaba encontrando alguma coisa, né? Às vezes você acha que sei lá, aquele software que você quer é importante só para você e de repente não, né? Então, enfim, né? Esse foi o conteúdo de hoje. Esqueci também de mencionar as vozes que eu estou utilizando aqui, que é bem importante, assim. Eu estou utilizando aqui a voz essa variação que agora está rolando aqui também no Orca, ó. Então só aqui agora eu tenho 80 variações para o Speak, né? Mas eu também tenho instalado aqui também a voz da Letícia do projeto RH Voice. Não quis instalar mais nada, não quis instalar aqui o Eloquence, né, a voz do Voxin aqui, até porque tá dando probleminha nessas versões mais recentes do Pop. Eu não parei para resolver isso, quero crer que tenha a solução, mas enfim, eu tô aqui basicamente com 81 vozes, então, né, não tô precisando ainda, né, mas enfim, talvez eu mostre essas vozes num outro conteúdo sobre o Orca que eu vou ter que fazer fatalmente aqui no canal, né, enfim, a despeito de um conteúdo que eu já fiz sobre o Speak. Foi um vídeo que me deu muito prazer fazer, de repente eu repito essa dose, né? Eu fiz um vídeo muito legal com as variações de vozes no NVDA. Se eu lembrar, eu coloco o link na descrição. De repente eu repito a dose aqui com o Orca. Tá bom, gente? Obrigado pela paciência de sempre e nos vemos na próxima. Um abração, tchau, tchau.